Oi, gente, boa tarde. Vamos iniciar a mesa Biografias e Lutas Afirmativas, vinculada, é a segunda mesa, né, de um projeto do NEABI, né, nessa história do NEABI. A mesa vai abordar as ações afirmativas desenvolvidas no âmbito das universidades, considerando os processos históricos e os atores sociais que contribuíram e contribuem para a elaboração e execução de práticas e políticas afirmativas no âmbito da universidade pública. Então, além de mim, Israel Silva, da ANU, estaremos coordenando os trabalhos e teremos como expositores a professora Lígia Ferreira, que é ex-diretora do NEABI-UFAL, professora Clara Suassuna, que também é ex-diretora do NEABI-UFAL, Clébio Correia, do NEABI, UNEAL, e a Fátima Viana, que é do NEABI e FAO. Então, acho que a gente pode dar início, né? A Rosa vai entrar em algum momento para fazer esse acolhimento, que a gente combinou que ela entraria, mas enquanto isso a gente pode já iniciar, né, nossas atividades. A Rosa está entrando. Vamos lá, Oi, Rosa. eu tava na sala, só que eu acho que teve algum problema Eu tentei trocar de internet, perdão, viu, gente? E aí eu voltei e não sei o que aconteceu, não me botaram na sala, mas cheguei. Então sejam bem-vindos, perdão pela desculpa, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, né, aos nossos coordenadores, Jucinei e Israel, que vieram logo, não, tá na hora, vamos começar. Muito obrigada, gente, é isso mesmo. Professora Fátima, muito obrigada pela presença, professora Lígia, Sim, que agradeço. professora Clara, professor Clébio, né, professora Jucinei, muito obrigada. Israel também, muito obrigada pela participação. A gente tinha uma atração musical agora, né? Mas a nossa artista está com problema também com a internet, né? Então, infelizmente, mas é isso. Gente, muito obrigada. Jucinei, Israel, por favor, conduzam os trabalhos e até mais. Eu só volto na próxima mesa agora. Dá espaço a vocês. Bom trabalho. A gente pode ver ela no final, né? A atração musical pode vir no final, Oi? né? Se der certo ela Pode, entrar. pronto, eu vou ver com ela. Exatamente. Então, Pronto. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês, boas discussões. Boa tarde, gente. ok. Queria agradecer a presença de Então, a gente todos combinou, aqui. né, Israel, que a gente vai ter um momento para pensar a história do NEABI. Então, a gente convida a professora Clara Suassuna, é isso? E ela está online? Não estou vendo a Clara. Ela não está. Acho que ela não está, ela deve ter caído. Ela está Gente, entrando, acabou de internet, entrar. casa, estamos todos ambientados já com esse. Quem é a ordem? Sou eu? Sou eu que vou começar? Pode ser. Sim, claro, pode começar. Pode ser. Então, pode começar. Eu vou começar antes da própria direção que eu peguei na época, desde que eu entrei na UFAL, Zamir de Araújo, que é o nosso grande guru, né? Ele me chamou para participar, para fazer um projeto junto à Fundação Palmares. Professora Clara? Bom, enquanto ela não entra, a gente pode dar boa tarde para todo mundo, né? Professora Lígia, professor Clébio. Boa tarde, tudo bem, gente? Tá com áudio? Tá tendo um delayzinho. Mas é um grande prazer estar aqui, não é? Nesta mesa com essas pesquisadoras e pesquisadores que eu admiro tanto e que têm contribuído enormemente para as questões étnico-raciais e na educação antirracista no nosso estado de Alagoas. Agradeço imensamente o convite e parabenizo aos coordenadores e coordenadoras do atual Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas na comemoração desse aniversário desse núcleo que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Boa tarde, pessoal.
Quero agradecer o convite aí da organização do evento, dizer que é sempre um prazer enorme poder estar contribuindo com o NEAB, que tem um papel tão importante na história da luta contra o racismo em Alagoas, e em particular na minha história pessoal como militante e ex-estudante de História nos anos 90. O NEAB tem um papel fundamental na minha trajetória. Então, estou muito agradecido e tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa. Clara. Boa tarde. Gente, tudo bem? Está me ouvindo? Pati. Está me ouvindo? Ai, tá. Ô, gente, é um prazer muito grande. Quem eu não sabia, não conhecia bem, mas eu sou a professora Fátima Viana, sou do IFAL, professora de Química, e para mim é um prazer imenso, né, dividir essa mesa assim com Clarinha, com Lígia, com Cléber. É muito importante esse momento, principalmente que eu fiz parte desses 40 anos, né, desse aquilombamento, né, e o NEAB, que ainda está na nossa vida, que a gente participa do NEAB e IFAL. Então, eu sou muito grata, agradeço o convite e eu acho que vai ser muito legal a gente dividir aqui esse espaço, tá? Obrigada. Se quiser uma coisinha, eu quero agradecer também, né, o convite, e a minha internet parece estar bem falhando. Se desaparecer, eu volto daqui a pouco. Mas agradeço entre amigos, né, o NEAB, um espaço que marcou e marca a minha vida sempre. Ok. Então, todos apresentados, gente. Queria agradecer a presença de todos e de todo mundo que está nos assistindo, está nos acompanhando. E como foi combinado, né, a Clara acabou caindo um pouco, mas ela retornou agora. Vamos iniciar a conversa, a mesa, né, com ela. E eu chamo a Clara Sassuna para vir e pode se apresentar, se você se sentir confortável, e seguimos em frente na discussão. Então, boa tarde a todos e a todas. Como vocês veem, meu nome é Clara Sassuna Fernandes, eu trabalho no Departamento de História da UFAL e tive a honra de, desde que cheguei aqui, trabalhar no NEAB, né? Minha área eu trabalho com memória, com história e com as comunidades quilombolas, isso é a minha marca, né? E o NEAB me ajudou a me construir como profissional do Departamento de História, né? Então, eu não vou me alongar muito nas apresentações e o meu papel aqui hoje seria fazer um pouco da trajetória do NEAB pelo meu olhar, né? Então, eu começo no NEAB nos anos de 97, 95, 97, mais pensando em 97, quando o professor Zezito de Araújo me chama para participar de um projeto junto à Fundação Palmares sobre as comunidades quilombolas, e aí a gente monta um trabalho de registrar a história da Serra da Barriga e do Quilombo, né, com a participação do professor Cléber, que está aqui junto com a gente, e a gente começou uma peregrinação, né, de conhecer a Serra e gravando as histórias vivas, né? E, segundamente, depois que a gente faz esse trabalho, eu tive a honra de ser convidada para participar do NEAB, já com a presença do professor Moisés, e nesse momento eu venho para trabalhar mais diretamente no NEAB, né? O NEAB nunca saiu da minha vida profissional, mas com o convite do professor Moisés, eu entro no NEAB de forma mais efetiva, né? E, logicamente, o Zezito, que sempre foi o meu grande orientador, ele me ajuda nesse processo. E eu entro num momento muito específico, porque
é nesse momento que as políticas de ações afirmativas elas estão sendo implementadas na UFAL. Então, vou fazendo parte dessa construção desse programa, junto com Moisés, aprendendo também, porque nessa época a gente não tinha um guia, né, que nos orientasse, mas o professor Moisés, junto com toda a equipe da UFAL, faz um grande projeto com a ação do professor José, com a ajuda do professor Jorge Riscado, enfim, uma equipe extremamente ampla e que o NEAB fica como sendo o ponto de apoio desse grande programa, né, da UFAL, que foi aprovado no Consul em 2003. No 2004, a gente faz todo um preparativo para o antigamente chamado vestibular, e em 2005 a gente recebe os primeiros cotistas, né? Nós tivemos no primeiro vestibular apenas 182 alunos entrando nesse projeto. Nessa época, nós tínhamos como percentual de entrada 20% só dos alunos cotistas, que eram provenientes de escola pública. Dentro desses 20%, 60% era para mulheres e 40% para homens. Por que essa divisão? A professora Cida, junto com o trabalho dela de pesquisa, percebeu que o ingresso de mulheres negras dentro do campo da universidade era extremamente restrito. E aí, nós fomos a única universidade que fizemos esse recorte de gênero, né, para o ingresso de mulheres. Então, logicamente, que nós vamos ter, nos primeiros anos de políticas públicas junto ao PAF, né, um ingresso maior de mulheres. E, a partir disso daí, a partir desse primeiro momento, foram criados alguns projetos, né, para atender a esses alunos provenientes de escola pública, e que foi um projeto coordenado por Jorge Riscado, que era ministrado e financiado pelo Ministério da Saúde, chamado Projeto Afroatitude. E nós tivemos, no primeiro ano, 50 bolsas para esses meninos e tal. Durante todo o ano, nós tivemos atividades envolvendo os meninos, os 50 meninos, né? E, particularmente, o NEAB, nesse momento, recebe também estagiários cotistas, né? E a gente fica com 9 meninos provenientes de escola pública e cotistas dentro da UFAL. Esses meninos nos ajudaram de uma forma muito efetiva num programa que a gente tinha dentro do NEAB, que era para atender as comunidades quilombolas a partir de formações para a educação. Então, no primeiro momento, esses meninos foram para as comunidades para conhecer, né, e depois eles nos ajudaram a implementar os cursos de formação. Então, foram 2 anos assim, extremamente ricos para a gente e para o NEAB. E, diante disso, a gente ainda tinha outros estagiários também fora do programa de cotistas. Só que depois de 1 ano de trabalho, o Ministério da Saúde ele não financiava mais o projeto Afroatitude, porque ele justificou que estava precisando de dinheiro para investir na política de saúde para os aidéticos. E nós ficamos sem esse financiamento. Tentamos, na época, negociar com o Ministério da Educação, o Ministério também disse que não, que é impossível financiar essas bolsas, e aí voltamos para o FAO, né, ainda o que fazer. Só que ainda tinha um restinho de dinheiro, e os únicos projetos de Afroatitude que deram certo no Brasil foram de Alagoas, da Bahia e de São Paulo, né? E com esses 3 estados que tiveram êxitos na produção de projetos e de produtos finais com artigos e
e avaliação positiva, nós já ainda continuamos no ano seguinte com mais 50 bolsas. Então, no total, a UFAL ficou com 100 bolsas. Ao final desses 2 anos, nós tivemos o corte efetivo do Ministério da Saúde, e, como eu falei, o Ministério da Educação ele não se comprometeu em continuar o projeto, e aí nós voltamos para a UFAL, e a UFAL, nesse caso, se comprometeu e fez um projeto com o mesmo perfil, né? Só que, nesse momento, a gente não podia mais atender a 50 alunos, nem 100, mas a gente estava atendendo aí uma média de 40, 30 alunos, com o mesmo perfil, envolvendo professores e projetos, um projeto chamado ODAE, né, que significa um programa para todos. Bem, como eu disse a vocês, fora isso, a UNEAB tinha um projeto de atender a formação de professores quilombolas, né, junto com a Secretaria de Educação. Nesse momento, o professor Zezito, ele tinha retornado à Secretaria de Educação, e a gente continuou a fazer essas formações e tivemos vários êxitos, né? De início, nós fizemos essas formações aqui na cidade de Maceió, mas o que a gente percebeu foi que os professores, ao voltar às escolas, não passavam as informações e não davam continuidade às necessidades envolvendo a Lei 10.639, e aí a gente mudou um pouco o perfil e fomos visitando os municípios, fazendo um compromisso com as prefeituras. Obviamente, a gente não tinha dinheiro, e aí a gente fazia acordos com a prefeitura. De que forma? Nós íamos à prefeitura, oferecíamos a mão de obra, né, professores, e a prefeitura nos garantiria a estada no município durante uma semana, e a locomoção, às vezes era da UFAL, às vezes da própria prefeitura. Então, com isso, a gente foi avançando em termos de formação para as escolas municipais e estaduais, e fomos dando formações aos professores no que se diz respeito à Lei 10.639 e, particularmente, às escolas quilombolas, né, que estão dentro. Nós temos uma média de 47 escolas no estado de Alagoas, né? E a gente foi tentando atender a essa demanda. A gente ainda faz um pouco isso, né? Negociamos com as prefeituras, só que agora é uma ação muito mais da secretaria e do qual eu dou apoio, né? Então, a gente faz no mesmo esquema, se compromete em levar o pessoal, e a gente faz oferta, né, a nossa mão de obra e o nosso trabalho. Então, diante disso, no começo, a gente pensou em União dos Palmares, Penedo e Arapiraca. Em União dos Palmares, nós já fomos várias vezes, mas nesses 3 municípios, inicialmente, nós tivemos muita resistência. As pessoas, obviamente, no começo dos anos 2000, né, 2006, mais ou menos, quando a gente começou a fazer essas formações, tinha um pouco de resistência e de medo, né? E nós, profissionais, nós não tínhamos ainda uma referência bibliográfica decente, né? Quase que não existia, e nós íamos muito na nossa intuição, né? Obviamente, com um trabalho de pesquisa e tal, mas ainda sem um formato muito concreto, né? E isso, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo até como apresentar, né, a Lei 10.000 para esses professores. A gente ouviu muita coisa, assim, eu tenho a diretriz, mas eu nunca abri, foi o Estado que deu, então eu não quero abrir. E aí a gente foi sendo, devagarinho, a gente foi abrindo esses espaços para
a implementação da Lei 10.639, né? E, fora isso, eu não posso deixar de falar do NEAB sem falar de todas as pessoas envolvidas, né, que construíram, estavam ali junto da gente no NEAB, né? Então, nós tínhamos um contato muito direto com o NEAB do IFAL, por conta de Fátima e de Lula, né? É uma coisa muito de amigos e tal, mas também com compromisso político. E dentro disso daí a gente fez, né, muitas ações coletivas e para atender as necessidades dos religiosos, de jovens, de casa de terreiro, né, que esse jovem de terreiro, durante 2013, 2012, 2013, se reuniam no NEAB todos os sábados para os jovens de terreiro pensarem nas suas metas e nas suas necessidades, sem a intervenção dos mais velhos. Então, essas reuniões aconteciam aos sábados lá no NEAB, né? Eram ações que foram nos solicitadas e foram sendo construídas também. Dentro do NEAB, eu não posso deixar de falar do Bira, que trabalhou com a gente, trabalhou com a Lígia, né, também, uma pessoa extremamente responsável que nos norteava na produção dos projetos, né? Nós tivemos vários projetos do qual o Bira botava os pés da gente, né, ele puxava a gente sonhava e ele puxava para a realidade. Então, ele foi uma pessoa muito responsável, assim, em dar possibilidade da gente executar os projetos diante da clareza que ele tinha e tem em termos de isso é possível, isso não é possível, isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Eu e Moisés e a gente ficava, às vezes, no sonho e ele puxava a gente para a realidade, né? Uma outra pessoa que eu acho que é muito importante para a gente também foi o Roberto. O Roberto, ele tratou dos dados dos cotistas. E foi graças a ele, né, que nós tivemos durante de 2005 a 2015 dados extremamente atualizados sobre a situação dos cotistas da UFAL, né? E ele era ele está aposentado hoje, mas ele trabalhou no MTI e foi um grande ganho naquele momento para a gente tê-lo no NEAB, porque ele conseguiu, né, tratar os dados do NTI e transformar isso em números possíveis da gente trabalhar de forma, vamos dizer, não pela ótica da internet, mas com dados que a gente pudesse ver e entender o desempenho e o perfil desses alunos. Então, foi um trabalho assim que Roberto fez, que ainda hoje, né, algumas pessoas nos procuram para perguntar se tem algum arquivo, se a gente tem alguma coisa. Então, o Roberto ainda tem esse material e a Ju já fez trabalhos com isso, né? O trabalho dela que é um trabalho muito bom, que é exemplar, né? E foi o Roberto que deu uma ajuda assim a ela muito grande. Então, eu não poderia deixar de falar do NEAB sem falar dessas duas pessoas de forma mais direta. E tem uma outra, né? Tem mais duas, mas assim, a Josélia, que é pedagoga, psicopedagoga também, que sempre trabalhou com os resíduos, ela fez uma caminhada extremamente longa dentro do NEAB, e que, como pedagoga, nos ajudou muito a montar essa parte da formação de educação, né? E, por último, a Kátia, que foi responsável durante tantos anos, inclusive no período de posterior a mim, né, com a Lígia, da parte da biblioteca, né, que
essa biblioteca nos deu um suporte muito legal para as nossas pesquisas, né? Durante muito tempo, e uma referência bibliográfica extremamente específica sobre a Lei 10.000, sobre questão questão africana. Então, eu acho que a biblioteca do NEAB nos ajudou, não só a nós internamente, mas a pesquisadores. A documentação que o NEAB tem é uma documentação extremamente rica, né? E que isso ajudou e ajuda a manutenção e a pesquisa propriamente dita, não só internamente, como para os professores de fora. Uma outra coisa que, durante essa política, Ju, se tiver, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas vocês me controlem, foi a publicação do Culé-Culé, né? A publicação do Culé-Culé foi um dos grandes ganhos para a gente, e a gente conseguiu, nesse momento, fazer, durante 2007 até... Não, 2003 até 2007, 4 volumes que ainda nos rege. Culé foi batizado por Ângela, né? E nós tivemos a participação de várias pessoas na execução do que a gente chama de revista. E aí, dentro dessa revista, a gente teve publicação de professores, de alunos, e que até hoje há uma demanda extremamente grande, a nossa procura, né, desses volumes que, infelizmente, na época, a EduFal, a gente só podia fazer 1.000 volumes, e a ideia nossa era distribuir esses livros para a rede de ensino médio para a utilização de alunos e de professores. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu, né, fazer a distribuição. Então, um outro programa Clara? que a gente... Clara, só né? Oi? Só um momentinho por conta do tempo, senão a gente não consegue que todo mundo tenha uma fala, né, igualitária. Eu gostaria de interromper um pouco, mas a discussão pode retornar depois de momentos finais com relação à discussão. Então, eu acho que eu vou parando por aqui e, durante o debate, a gente vai revelando outras coisas. Obrigada a todas e desculpa a todos, né? E desculpa se eu falei muito, mas é muitas informações em pouco tempo. Obrigada pela oportunidade. Isso, mas tudo bem. Obrigado, Clara, pela fala. Eu só gostaria de pedir desculpa porque eu não me apresentei, né? Eu sou Israel, eu sou membro da ANU e sou estudante de graduação da Universidade Federal de Alagoas no curso de Ciências Sociais e contribuo também com o NEAB com relação às bancas de heteroidentificação. E aí agora eu gostaria de chamar para contribuir conosco a Fátima Viana. Pode ficar à vontade, Fátima. Só lembrando que é 15 minutos. Não vou gastar isso, esse tempo todo. Você breve, tá, gente? Mas é um prazer. E relatar esse momento, fiquei assim, viajando com as histórias de Clarinha, nosso tempo, de NEAB, e FAO. Clarinha tem uma contribuição, assim, imensa na minha luta lá no NEAB e FAO, antigamente. Tem, gente, eu vou colocar aqui um pouco da minha trajetória no movimento negro, de como se dá, e as pessoas que fizeram parte e ainda fazem, e contribuíram muito para esse avanço da discussão da questão racial aqui em Maceió e em Alagoas. Eu entro no movimento negro em Maceió, ele foi um divisor de água na minha vida. Um verdadeiro transformador, porque naquele ano de 1980, 1981, eu não passava pela minha cabeça, nem pelo meu entendimento, que pudesse fazer parte do movimento negro. Se ele era importante, se ele era necessário, se ia despertar. E uma oportunidade surgiu para que eu pudesse enxergar essa necessidade de participar de forma mais investigativa,
passar a ver, a sentir, a acreditar que não se tratava apenas de uma diferença de cor da pele. E que a gente, como eu venho de uma família muito tradicional, muito religiosa, muito católica, então a nossa orientação era estude, 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 estude para ser gente. Isso eu ouvia todos os dias, desde que comecei a estudar até chegar, já estava na universidade, quando eu iniciei no movimento negro. Então, que isso era o suficiente para a gente chegar no lugar onde a gente gostaria de desejar. Então, uma prima minha, chamada Edla, conhecia 2 gêmeos, que é Pedro e Paulo, por sinal, um deles foi candidato agora nessas eleições, dos gêmeos belíssimos, Pedro e Paulo, e que ela, olha, Fátima, o Pedro e Paulo está falando que tem um grupo de negros que está se reunindo na porta da OAB, na Praça Montepio. Diz que essa reunião é aos sábados, à tarde, nas escadarias da OAB. Vamos lá para ver? Então vamos, Edla. E lá fomos nós para essa reunião. Chegando lá, encontrei algumas pessoas que a gente conhecia, assim, né? Da vista, entre eles, né? Wanda, Zezito, Elisete. Então, a partir dessa reunião é que eu comecei a estabelecer, a vivenciar, a observar a questão racial, como se dava, como ela se tratava, e, aliás, e como ela estava no meu dia a dia. Então, teve uma coisa muito importante, que é eu chegar agora, eu vou chegar em casa e vou falar para o pessoal, para a minha família, eu agora participo do movimento negro. E aí eles saber para que você está participando. Então, foi todo um processo de conscientização na minha família, que é uma família negra, uma família muito grande, para que eu pudesse dizer para eles a necessidade de que não só eu, mas que muitas outras pessoas da família teriam que, seria bom que tivesse entrado também nesse movimento. Alguns chegaram a participar. Então, o movimento negro em Alagoas, ele teve o seu marco, a sua maior representação com a criação da Associação Cultural Zumbi. A base do movimento negro em Alagoas foi a Associação Cultural Zumbi, a ACZ, a raiz do movimento negro. Então, nós tínhamos fundadores, lógico, o professor Zezito, ele teve esse, de chamar essas pessoas para uma reunião, Wanda Menezes, Silvete, Marcelino, Robertinho, professor Roberto, Plínio, Pedro e Paulo, Socorro, Celestino, e aí um grupo, no começo era um grupo menor, mas depois isso aí foram chegando os outros membros. E aí, a partir daí, o significado do movimento negro passaria a fazer parte diariamente da minha vida, no meu trabalho, na minha família, e passamos a discutir racismo, a conhecer as discriminações sofridas, as denúncias, as barbaridades. E a total falta desse envolvimento me deixava muito por fora de tudo isso, né? E não tinha nenhum comprometimento com nenhum outro movimento social, especialmente na questão negra. E aí foram surgindo dezenas de casos de denúncia, uma delas para destacar, que foi a do Marcelino, um dos poucos negros que naquela época, né, já foi bem antes de 80, que ele conseguiu entrar no curso de medicina da UFAL, então, era elite, né? E Marcelino ele era membro da ACZ, tinha suas posições bastante enfáticas, e numa determinada situação, no Clube Fênix Alagoano, ele foi discriminado. E daí foi o estopim, né, para que o movimento pudesse ter esse aquecimento e vamos lutar contra esse abuso, essa discriminação, esse preconceito. O que faz a ACZ começar a atuar com mais incidência e começar, como é que poderíamos atacar? Então, as reuniões aconteciam semanalmente, e era um entendimento de que deveríamos, mais do que nenhum, estarmos juntos para combater o racismo. Tínhamos que discutir tanta coisa e nós, alagoanos, tínhamos um maior compromisso, porque já se estava se discutindo e se falando a questão da Serra da Barriga, que Abdias Nascimento já tinha vindo aqui a Alagoas
ir na Serra da Barriga visitar, e isso tomou uma proporção, essa visita muito grande. Então, a partir daí, com esse trabalho junto com o Memorial Zumbi, que veio depois, mas já tinha com a de Abdias Nascimento, se começou a fazer, a gente tinha uma maior responsabilidade, né? Porque, além de se tratar das questões aqui locais de Maceió, a gente tinha aqui que isso abranger de uma forma maior no estado de Alagoas e chegar até a Serra da Barriga, onde se iniciaram as peregrinações, né, que estão com 40 anos de peregrinações. Eu fiz parte dessa peregrinação, e aí, a partir dessa referência, a nossa habilidade ficou bem maior, como eu já disse, mas muito mais comprometedora, passando a exigir, a ocupar espaços para discutir o racismo. Foi então que o Zezito, como sendo do NEAB, houve uma parceria que foi muito importante para o movimento negro. Então, na época, tinha o professor Edmilson Pontes, da PROEX, que foi também uma peça muito fundamental de apoio, porque as nossas reuniões se davam no DCE. Depois que nós saímos da rua, né, da Praça Montepio, conseguimos o espaço do DCE, que ficava ao lado da Pró-Reitoria, na Rua do Imperador. Ficamos muitos anos ali. As nossas maiores investidas, as nossas maiores decisões, as grandes reuniões se deram ali na Rua do Imperador. Hoje é ali ao lado do Sindipetro, na Rua do Imperador. Ficamos ali por muito tempo, ali no DCE. E a Pró-Reitoria de Gestão nos fornecia, a Pró-Reitoria de Extensão fornecia uma base, não só em termos de estrutura, mas com abrir espaços e canais para que pudesse, através com o professor Zezito, que pudessem reverter as nossas ações. Então, o movimento negro em Alagoas, ele teve essa dimensão de se chegar até a Serra da Barriga e a construção do Memorial Zumbi. Eu queria destacar aqui as pessoas que fizeram parte, porque os membros da Associação Cultural Zumbi, naquela época, poucos frequentavam a universidade, eram poucos que estavam fazendo curso superior, mas tinha pessoas de vários segmentos e pessoas, assim, muito emblemáticas, as pessoas, assim, que dentro do seu pouco conhecimento, mas que deram uma contribuição muito grande. Então, a gente tinha um Celestino, que era um negro que tinha um físico bem avantajado, que era o nosso, assim, quando chegavam os embaixadores, as pessoas de outros locais, então ele era o recepcionista, e aquele negro lá receber, A gente tinha uma Elisete, que era uma líder sindicalista negra da área de enfermagem, faleceu há pouco tempo, né? A gente tinha um Marcelino, que era uma pessoa muito atuante, tinha um Robertinho, tinha um Joab, um Claudésio, que era um negro que hoje se encontra em Aracaju, professor lá na universidade, também uma pessoa muito atuante. Então, essas pessoas, assim, para a gente que estava chegando, bem mais jovens, elas alimentavam muito mais ainda essa força, essa determinação de ir mais à frente. Então, começamos a ter as reuniões e, a partir daí, algumas ações na cidade. Foi a Associação Cultural Zumbi, que, dentro do possível, no 13 de maio ou no 20 de novembro, nós íamos até as escolas do estado de Alagoas, tanto do público como do privado, falar sobre o 13 de maio, né, o Dia Nacional contra o Racismo, e sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Para a gente, principalmente nas escolas particulares, era assim, era uma forma de investir naquela luta e não deixar que essa coisa passasse de forma sem ninguém conhecer o Dia Nacional da Consciência Negra.
E, culminando isso, tinha as reuniões na antiga reitoria, na Praça Sinibu, por muitos e muitos anos, muitas décadas, a reunião do Conselho do Memorial Zumbi. Eu fico avaliando de que nós, da Associação Cultural Zumbi, não tínhamos, assim, a dimensão. Eu disse, nossa, estava conversando com o Lula, a Clarinha, estava falando, nossa, a gente não imaginava que nós tínhamos a dimensão da importância das pessoas que a gente recebia para as nossas reuniões no Memorial, da ACZ, do Conselho do Memorial. Você ter Abdias Nascimento, você ter Joel Rufino, você ter o Milton, e você ter Leila Gonzalez, você ter Teresa Santos, embaixadores de outros países africanos. Então, a gente não tratava de recepcioná-los, né? Mas que foi uma coisa que nos marcou muito essa forma, dentro da nossa, que nós não éramos atrelados a partido nenhum, né? Vivíamos com as nossas próprias pernas, mas que conseguíamos garantir esses espaços. Então, eu fico pensando de que essa forma de que nós trabalhamos, hoje ela tem esse reflexo do que se tem hoje de movimento negro, de luta. Ela nasceu a partir da Associação Cultural Zumbi. E a gente fazia uma coisa maravilhosa, né? Na noite do 19, do dia 19 para o dia 20, nós fazíamos a Noite da Consciência Negra, na Escola de Samba Unido do Poço, né? O bairro do Poço, assim como o Jacintinho, é considerado um bairro com uma população negra bastante grande, né? E aí, no bairro do Poço, na Unido do Poço, nós fazíamos a Noite da Consciência Negra, em que todas essas delegações, né, uma boa parte que já estavam aqui em Maceió, iam participar dessa noite. E eram os grupos daqui de culturais que se apresentavam, os grupos de samba, com poesias, com apresentações de grupos de danças, e era uma coisa muito bonita. Eu fico assim lembrando de como a gente deixou isso. Dali nós saíamos de 5 horas da manhã, direto para subir a Serra da Barriga, que teríamos o ato religioso com a Mãe Hilda, e passávamos a ter toda a programação ali na Serra da Barriga. Então, com isso, eu quero dizer que a ACZ ela tem uma marca registrada, histórica, por conseguir representar e idealizar, né, promover essa interação entre nós e contribuindo, né, para aqui em Alagoas a gente possa sempre enaltecer, reverenciar Zumbi dos Palmares. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem de história da gente da ACZ, tá bom? Eu fico por aqui, depois a gente acrescenta mais alguma coisa, tá certo? Ok. Pronto, Israel? Olá, obrigado pela fala. E agora eu vou passar a fala para Jusilei, e ela vai seguir com a coordenação da banca. Ju, o seu som está desligado. Boa tarde, gente, novamente. Aos que estão acompanhando a gente, já tem vários comentários, eu estou lendo tudo. Agradecer muito a Clara Suassuna e a Fátima Viana pelo resgate histórico das ações do NEABI, das ações da AZC, né, Fátima? Que são tão importantes, ACZ, que são tão importantes para a gente pensar o presente, né? Porque não fosse essas conquistas e essas lutas anteriores, a gente não estaria aqui hoje, nesse movimento de comemoração, pensando quantos saberes e práticas afirmativas foram sendo gerados a partir dessa união de esforços
e eu queria parabenizar o NEABI atual, né, pela gestão atual, de propor um seminário que não só refletisse sobre a conquista do NEABI na UFAL, né, já que traz também pesquisadores do IFAL e da UNEAL, e isso também é motivo de alegria, porque uma luta como essa, a luta antirracista não se faz de forma isolada, né, tem que envolver todas as instituições públicas, instituições privadas, escolas, sociedade como um todo. Queria dizer também que, como pesquisadora do NEABI, né, eu sou o resultado disso, porque a minha pesquisa foi toda desenvolvida na biblioteca. Clara lembrou bem aí do papel de Roberto, que era a pessoa, o assistente, né, o assessor para assuntos tecnológicos, e eu me lembro bem que na minha tese, eu além de agradecer, eu também fiz essa crítica de como é importante que a instituição, o FAO, né, enquanto universidade, priorize um sistema informacional que possa dar conta das demandas das políticas afirmativas, que são diferenciadas em relação a outras políticas estudantis. Então, sendo uma instituição pública, a gente precisa publicizar todas as informações inerentes aos cotistas, aos não cotistas, aos estudantes com deficiência, aos estudantes com qualquer tipo de ingresso atrelado à reserva de vagas, porque isso favorece que todas as pessoas que estão fora, né, do ambiente universitário, e sobretudo que têm desejo de entrar na UFAL, e também os pesquisadores de mestrado e doutorado, possam fazer análises estatísticas concretas, né, e verdadeiras e atentas ao movimento da universidade, pela evolução e também pela qualidade do serviço prestado na área da inclusão e pensando na democracia como um princípio basilar das políticas afirmativas. Queria também dizer que quando Fátima faz o resgate e aí traz a ação do movimento negro, que impulsiona as políticas afirmativas a partir de denúncias, né? O quanto isso é recorrente ainda nos dias de hoje, né? Parece que a gente está falando de um passado que é presente, e a gente continua tendo essa necessidade de vigilância, de monitoramento, de atenção dos sistemas, da justiça, das instituições públicas, das pessoas que compõem, né, a gestão pública, de pensar movimentos que enfraqueçam e que intimidem as pessoas que fraudam as políticas, que se colocam no lugar de sujeitos da política e que não são verdadeiramente. Então, para passar a palavra para o professor Clébio, eu queria, antes dele começar a fazer a explanação dele, falar da minha alegria de estar nesse movimento de pensar na história do NEABI, mas também pensar no futuro da instituição, já que eu comecei a fazer parte do NEABI a partir de 2012, me mantenho muito atrelada às pesquisas e muito atenta também às mudanças na implementação das políticas afirmativas, a partir das comissões de heteroidentificação, que eu entendo, o Lígia certamente vai falar disso, mas eu entendo que já é um movimento também para como é que se diz, fazer a recusa a quem não entende que essa política é uma política extremamente necessária no contexto de desigualdades étnico-raciais que a gente tem no estado de Alagoas, que também é reflexo do racismo que é do Brasil inteiro, né, mas que no estado tem causado muitos danos e muitas perdas de desenvolvimento do próprio estado em si, porque quando a gente faz a recusa de uma política como essa, né, quando a sociedade não entende, não legitima uma política, a gente tem muito mais dificuldade de avançar em termos de melhorias na implementação da própria política, que precisa sempre ser avaliada e ser revista. Então, eu penso que esse seminário é um pouco disso, é história, é a avaliação da história, é a avaliação do presente, e também pensando sempre em como fazer do futuro um espaço efetivamente antirracista. Então, eu gostaria de convidar o professor Clébio para fazer a sua intervenção de 15 minutos, a gente estabeleceu esse tempo de fala para não ficar cansativo também para quem assiste, né?
e também para a gente permitir que todos os integrantes possam se colocar. E aí o professor Clébio, que é da UNEAL, né, que estudou na UFAL, fez sua formação na UFAL, vai poder falar um pouquinho da sua relação com o movimento negro, com as políticas afirmativas, com a Universidade Federal de Alagoas, com o Estado de Alagoas. E aí, professor Clébio, é um prazer de novo estar aqui nesse espaço contigo. Parabenizo pela sua incansável luta também por justiça social. Muito obrigado, Ju. Mais uma vez, boa tarde, né? A todo mundo que está compartilhando com a gente nesse momento dessa mesa. Eu quero saudar a todas as participantes e os participantes dessa mesa, em particular, quero saudar a Clara Suassuna, por quem eu tenho um apreço todo especial, né? A companheira Fátima, Lígia, todo mundo aí que, de alguma forma, foi meu contemporâneo e o contemporânea e que os nossos caminhos se cruzaram nessa trajetória, né? Eu cheguei na Universidade Federal em 1996 como estudante do curso de História, né? E confesso que quando eu cheguei na universidade, o debate sobre o racismo e a questão da negritude era um debate que não chegava até mim, né? Um debate que não fazia parte das minhas preocupações. Na época, eu era artista, fazia teatro, trabalhava com um grupo chamado Infinito Enquanto Truque, coordenado pelo Lael Corrêa. Nossas preocupações se situavam no campo de uma crítica social mais ampla, né? E foi na universidade que eu tive os primeiros contatos com o debate sobre a questão da negritude e do racismo. De um modo que a universidade, em particular o NEAB, foi muito importante em dois aspectos, tanto no aspecto do conhecimento em si sobre essa temática, sobre essa problemática, como, em contrapartida, o meu próprio processo de autodescoberta, né, como alguém que estava dentro dessa questão, que não podia falar de fora, mas que estava dentro. Eu me descobri negro nesse processo, eu me descobri afro-caeté nesse processo de imersão no mundo acadêmico e de contato com esse debate dentro da universidade. E isso me atingiu tão profundamente que definiu a minha própria postura, meu próprio posicionamento de vida daí em diante e todas as minhas escolhas daí em diante, pessoais e no campo profissional. Então, quando eu cheguei na universidade, o contexto que a gente tinha na UFAL naquela época, sobretudo no curso de História, no antigo CHLA, né, que hoje a gente chama de Chica, era um contexto de esvaziamento do debate sobre a questão do racismo, né, de forma que o professor Zezito, à época, se colocava como eu diria, um guerreiro solitário, um bastião ali, levantando essa temática a duras custas, incompreendido, discriminado, perseguido, discriminado inclusive dentro do próprio curso de História. Acho que o professor Clébio caiu. É engraçado a gente usar esse termo, né? O professor Clébio caiu, levanta. Enquanto ele retorna, Israel, eu acho que já tem uma questão aqui para a professora Clara. E aí eu acho que ela já pode responder enquanto ele se refaz da queda, pode ser? Estou dando uma ideia para a gente dinamizar e não perder de vista o horário que a gente tem. Porque tem uma outra mesa que vai acontecer logo depois, né? Sim, por mim tudo bem. Onde é que está a pergunta? Eu não estou vendo. Doutora Clara, então, tem uma questão
específica que o Roberto César... Voltou? Sim. Ah, então a gente deixa Voltou agora? Depois. Voltou. Voltou. Tá. Deu algum treco aqui no celular que caiu. Então, pessoal, naquela época, né, Aí ele caiu de novo. Deve estar acontecendo alguma coisa na internet dele, né? Essas conexões da gente que são ótimas. Então, professora Clara, faz isso. A Roberto César, ele pergunta o seguinte: qual a importância no mapeamento dos estudantes negros para o programa e como o uso da tecnologia citada pela senhora ajudou e pode ajudar nos dias atuais? Bem, eu acho que o mapeamento é super importante, né, para a gente fazer sempre. Um pouquinho mais alto, professora. O mapeamento é muito importante, né? Só que o uso da tecnologia, pelo menos para mim, né, fica difícil de fazer, pensar essa logística. Mas eu acho que é muito importante a gente continuar a fazer esse levantamento que a universidade tinha, né, até 2017, por aí. Depois a coisa complicou um pouco por conta da quantidade de alunos e da própria deficiência tecnológica que a universidade tem em acompanhar esses dados dos papistas, né? Eu acho que precisa ter um grupo de pessoas especializadas nisso, né? Trabalhar os dados dos papistas dentro da UFAL, e que a gente, hoje em dia, não tem mais. Né? E a quantidade de alunos que ingressam hoje é 50%, quer dizer, metade da população estudantil é proveniente de fora, seja ela indígena, quilombola, negra e de escola pública. Então, a dinâmica, ela diferenciou, mas aumentou também. Então, eu acho que é super importante. Agora, não sei como pensar isso, porque é extremamente complexo, né? E precisa de um pessoal especializado fazendo esse tipo de coisa. Eu queria complementar a fala da professora Clara, porque Lígia também pode comentar, mas, assim, como pesquisadora da política, no doutorado, Roberto, eu tive muita dificuldade de entender como é que a política funciona a partir da inserção dos estudantes que são matriculados, né? Porque são dois sistemas operacionais distintos, né? Tem o SISU, que antecede a entrada do sujeito e da matrícula dele propriamente dita. Tem a fase de pré-matrícula, que agora a gente tem as comissões de heteroidentificação, e tem a entrada dele efetiva na UFAL. Então, até 2015, que foi o ano que eu acompanhei de perto essa questão informacional, a gente não tinha, por exemplo, um dado seguro do número de cotistas que adentravam pela política racial, pela política social, inclusive de deficientes. Por quê? Porque há uma fragmentação do próprio sistema informacional, né? Na medida em que são questões diferentes que antecedem o ingresso do aluno, que diferem das questões que são exigidas dele na matrícula. Então, a forma de ingresso, se ele entrou pela reserva de vaga, isso não era tão definido, não era tão delimitado junto à COPEV e precisamente no NTI, que aí dentro da UFAL a gente ainda tem dois filtros, né? Tem a COPEV, que é responsável pela pré-matrícula, e tem o sistema acadêmico que é gerenciado por outro espaço, como é que eu posso dizer, outra secretaria, e que faz essa junção das informações no sistema acadêmico da UFAL. Então, isso dificulta muito a gente saber a realidade dos dados, não só dos cotistas, eu digo de uma maneira geral, para a gente ter um parâmetro seguro para pensar no avanço das políticas, por exemplo, filtrando por curso,
filtrando por turno de acesso, enfim. Eu acho que com as bancas de heteroidentificação, talvez, eu não sei se esse elemento tem condições de ser revisto, porque aí a gente tem mais dados dos candidatos aprovados, né? Eu acho que é isso. O professor Clébio não entrou ainda, então eu vou passar a palavra. Ele já está aí. Paulo, veja se ele pode entrar. Deu uma pane aqui. Voltou. Deu uma pane aqui. Voltei. Estão me ouvindo, pessoal? Ok. Então eu vou continuar. Eu tive que trocar aqui o celular. A câmera desse não está muito boa, mas dá para a gente conversar. Então eu estava dizendo do contexto da UFAL, né? Quando eu cheguei em 96, que era um contexto onde o Zezito estava isolado praticamente, levantando esse debate sobre o racismo, inclusive dentro do nosso curso, ele era do curso de História, muito incompreendido e discriminado, eu diria, né? Esse contexto aí se confunde com o perfil do próprio curso de História. O curso de História, à época, era um curso de perfil conservador, eu diria até reacionário em alguns aspectos, e eu, como estudante, já no segundo ano, me engajei no movimento estudantil, assumi o centro acadêmico, e aí eu comecei um trabalho pelo centro acadêmico, né, de levantar o debate sobre a estrutura curricular do curso. E dentro desse debate sobre a estrutura curricular do curso, que nós estudantes, junto com o Zezito e a Clara, né, a gente propunha uma reforma curricular no curso de História. E dentro dessa reforma, a inclusão da História da África como disciplina obrigatória, isso gerou uma série de discussões, de polêmicas dentro do curso, né, com forte resistência por parte da maioria dos professores e principalmente da coordenação do curso, que não aceitava sequer discutir essa questão. Então, na época, a grande bandeira da gente, por incrível que pareça, né, a grande bandeira da gente, na época, era incluir no curso de História a disciplina História da África como disciplina obrigatória. E depois de muitos embates, o máximo que a gente conseguiu foi incluir como disciplina optativa, que tinha o Zezito como professor. Então, vocês vejam, né, o grau o grau de dificuldade que a gente tinha aí no final dos anos 90 para encampar o debate ou problematizar essa questão do racismo, considerando que eu estou falando de um curso de História, um curso que, pela sua própria natureza, deveria ser uma coisa absolutamente natural, esse debate dentro de um curso de História. Então, naquele momento, em 97, eu me aproximo de Clara como aluno e me envolvo com ela dentro daquele projeto que ela falou aí, foi um projeto da Fundação Cultural Palmares de revitalização da Serra da Barriga, e dentro desse pacote de revitalização que passava desde a revitalização da flora da Serra da Barriga até a questão da memória, a Fundação Cultural Palmares bancou um projeto de pesquisa na área de História Oral para fazer esse trabalho na Serra da Barriga. E eu fui conhecer a Serra da Barriga, que eu não conhecia. Primeira vez que eu subi a Serra da Barriga foi com a Clara e com o Emerson Feitosa, que era estudante de História como eu, nós dois como bolsistas, né? Junto com o Zezito também, que nos apresentou a população da Serra, e nós passamos aí um período, eu não lembro direito, mas acho que de uns 6 meses a 8 meses, visitando todas as famílias da Serra da Barriga, entrevistando cada uma para recuperar a memória dessas famílias, de como elas tinham chegado lá, né, e de qual a impressão que essas famílias tinham sobre a questão da Serra como patrimônio negro, a questão da Serra associada aos Palmares e a Zumbi dos Palmares. Isso tudo ficou registrado à época nessas entrevistas. Infelizmente, o projeto não teve fim, né, porque foi interrompido no meio com a falta de recursos. A Fundação Cultural Palmares não concluiu o projeto,
mas esse acervo ficou durante um bom tempo lá no NEAB, arquivado em fitas cassetes. Acredito que ainda esteja lá. Foi aí que eu comecei a me envolver com essa temática do racismo e da negritude. Eu queria também aqui recuperar nessa memória o papel que uma estudante muito importante à época teve no curso de História, que foi a Olga. A Olga, ela foi coordenadora do centro acadêmico antes de mim. A Olga, ela era já uma senhora, né, estudando na graduação, mas já uma senhora com idade já, eu acho que de mais de uns 60 anos, já perto de 60, e a Olga, ela virou líder estudantil dentro da universidade, e ela era de candomblé, ela era iniciada no candomblé, e ela começou a levantar esse debate sobre as religiões afro dentro da UNEAL, no curso de História, numa época que ninguém nem falava disso. E eu queria recuperar um momento interessante, foi quando a Olga foi defender o trabalho de conclusão de curso dela, que foi um trabalho, salvo engano, sobre a questão da religião afro, e ela foi totalmente vestida com o que a gente chama de axó, né, com as paramentas do candomblé, completa, vestida de Oxum. Isso causou um frisson, uma reação dentro do CHLA, que foi uma coisa assim inimaginável, né? Alguns de admiração e outros de repulsa, de dizer que aquilo não tinha cabimento, que a universidade não era o terreiro de macumba. Foi uma coisa assim de chamar a atenção. Uma outra figura nesse contexto aí que teve um papel importante foi o professor Sávio. O professor Sávio, à época, estava no curso de Sociologia, de Ciências Sociais, né? E dialogava muito de perto com a gente, porque ele escrevia sobre a questão do negro, ele já tinha artigos publicados sobre isso, embora estivesse pesquisando sobre índios. No outro ano, em 98, eu virei aluno de PIBIC com o Sávio, fui para a aldeia Cariri Chocó, pesquisar sobre índio, mas o Sávio tinha um interesse também em terreiro. E foi pelas mãos do Sávio que eu entrei pela primeira vez, ainda estudante, nos terreiros de Maceió para entrevistar pais e mães de santo e comecei a entender um pouco desse universo aí da religião afro-brasileira. De modo que o Sávio era uma pessoa que caminhava muito de perto com o NEAB, muito de perto com os exércitos. Agora, a bibliografia era muito escassa. Como Clara falou, a biblioteca do NEAB era um oásis para a gente e para todo mundo, dentro e fora da academia, era praticamente exclusivamente o único espaço onde a gente podia encontrar alguma literatura nesse sentido. E especificamente sobre negritude em Alagoas era mais escasso ainda. O que a gente conhecia eram os trabalhos de Dirceu Lindoso, que era muito difícil da gente encontrar as publicações aqui em Alagoas. A Utopia Armada, quando a gente conseguia, era uma xerox, uma cópia de terceira, de quarta via, alguns artigos do Sávio, né, e o trabalho do Décio Freitas, que também teve uma passagem pelo NEAB e deu uma contribuição muito importante aí na fundação do NEAB, e o trabalho do Décio Freitas sobre Palmares, né, mas era muito difícil a gente discutir academicamente na graduação essa temática, porque a gente não tinha à disposição um acervo rico como a gente tem hoje de produção sobre racismo em educação, racismo em saúde, racismo em suas escassez de produção de conhecimento, de forte resistência dentro da academia a discutir, dentro do curso de História, como eu falei, mesmo de hostilidade. A gente chegava a ser hostilizado por tentar levantar esse debate e propor algum tipo de reforma curricular que contemplasse essa questão. Eu me formei em 99, e aí me afastei da academia por uns 4 anos, retornei para o mestrado em Educação na UFAL em 2003, e foi quando eu me aproximei de novo do NEAB, porque o meu orientador foi o Moisés Santana. Moisés Santana foi meu orientador do trabalho de mestrado, e à época ele era o coordenador do NEAB. Aí é quando eu me aproximo de novo do NEAB, e a gente estava justamente naquele momento
de debates sobre ações afirmativas, sobre as cotas. Eu participei com Moisés dessa construção naquela época, dos debates dentro do Conselho Universitário, né? Participava com ele dos debates no Conselho Universitário como aluno da pós-graduação, mas era um novo momento, porque na época da gente, nos anos 90, não tinha esse debate sobre ações afirmativas, ninguém nem falava nisso dentro da UFAL, sobre cotas e ações afirmativas, né? As nossas brigas eram muito mais modestas, era ter o direito, pelo menos, de estudar sobre a questão da negritude, sobre a questão do racismo dentro da universidade. Não chegava até a gente ainda esse debate sobre as ações afirmativas. É óbvio que junto a isso, né, vai ter um papel predominante aí, a mudança no plano federal da presidência da República com a chegada do Lula, a fundação da CEPI e a repercussão, né, os desdobramentos que isso vai ter para a Universidade Pública Federal, porque cria-se um campo de possibilidades aí a partir da criação da CEPI e a introdução no plano federal do debate sobre ações afirmativas que a CEPI vai proporcionar. Então, em 2005 eu termino o mestrado. Eu já estou na universidade, eu ingresso em 2005 na Universidade Estadual e eu entro na Universidade Estadual para assumir justamente a cadeira de História da África. E aí foi um desafio grande, porque, como eu disse, na minha formação de graduação, a gente não teve aprofundamento maiores sobre história da África, sobre cultura afro-brasileira, sobre racismo. Então, foi praticamente um processo de autodidatismo, né, de correr atrás de literatura, correr atrás de leitura, para dar conta dessa disciplina na universidade, que até hoje eu continuo sendo, né, o único professor de História da África e Cultura Afro-Brasileira no campus 1 da UNEAL, que me especializei nisso. Essa disciplina também tem no campus 3, Palmeira dos Índios, mas vem sendo dada por pessoas que não têm essa afinidade de militância e de se especializar nessa temática propriamente dita. Normalmente eu dou um apoio ao professor que vai ministrar essa disciplina lá em Palmeira dos Índios. A UNEAL, vocês sabem, tem essa singularidade de ser uma universidade com muita precariedade estrutural, com uma deficiência grande no quadro docente. De quando eu entrei para cá foram apenas 2 concursos, o meu e um outro concurso, e depois de mim não houve mais concurso para essa cadeira. Não houve mais concurso para professor de História da África e de Cultura Afro-Brasileira, né? E se for nessa caminhada, vai acabar eu me aposentando e não vai ter um substituto. Mas eu entrei em 2005, em 2006 fundei, junto com um grupo de estudantes que foram se envolvendo, a partir da disciplina da História da África, foram se envolvendo com a temática, e a gente foi desenvolvendo uma militância. Nós fundamos o NEAB da UNEAL, em 2006. E aí, através do NEAB da UNEAL, a gente começou uma reaproximação com o NEAB da UFAL. À época a coordenação já era da Clarinha, né, era a Clara que estava na coordenação. Nós criamos o Seminário Negritude e Resistência, que durou 12 anos na UNEAL. Foi um espaço pioneiro no interior do estado para discutir racismo. Na época, esse seminário trouxe figuras da maior expressão nacional, como a ex-ministra Matilde Ribeiro, Kabengele Munanga, a Djamila Ribeiro e tantos outros expoentes nacionais. E a Clarinha foi uma pessoa que contribuiu de perto na construção, no fortalecimento do NEAB, o NEAL, e na consolidação desse evento. Ela sempre nos ajudou muito nessas articulações, né? E aí o NEAL começou a desenvolver projetos de PIBIC com quilombo e com terreiros, o Seminário Negritude e Resistência. Depois eu fui eleito como vice-reitor da universidade em 2010, diga-se de passagem, debaixo de uma onda de racismo muito grande, com muita discriminação, porque à época eu já participava do candomblé. Eu entrei para o candomblé em 2008, né? Então, em 2010 eu já participava e nunca deixei de assumir a minha identidade afro-religiosa, e fui muito discriminado no processo eleitoral da UNEAL por ser de candomblé. Mesmo assim, a gente ganhou a eleição, mas muito discriminado mesmo, né? Até com
com pessoas anonimamente mandando mensagens horrorosas sobre o fato de eu ser do candomblé, que não se deveria votar em mim, mas mesmo assim a gente ganhou a eleição. E aí o fato de eu estar na posição de vice-reitor muito contribuiu para 2012, né, junto com o Jairo, a gente fazer o Xangô Rezado Alto, em celebração aos 100 anos do Quebra, né? Na verdade, em 2004, eu esqueci de dizer, eu assumi a Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió como secretário adjunto, junto com o Marcial, e já ali nós fizemos o primeiro Xangô Rezado Alto pela FEMAC no ano de 2006. Nós fizemos o primeiro Xangô Rezado Alto ali saindo da Praça da Mãe Preta, nos fundos do Sesc, e terminando na Praça Sinibu. E também foi naquele período que a gente criou o Polo Afro no Carnaval, os primeiros afoxés, o afoxé Odoiá já apareceu com apoio da FEMAC, e a partir da FEMAC eu já comecei na condição de gestor todo um trabalho de abertura de espaço para as culturas afro no cenário de Maceió, e depois pela UNEAL no cenário mais amplo do estado com o Xangô Rezado Alto. E aí o Xangô Rezado Alto em 2012 envolveu 300 mil reais de recursos do Fundo Nacional de Cultura, que nos possibilitou fazer vários seminários importantes, né? Seminários sobre religião afro-brasileira, trazendo grandes especialistas, como a Ivone Magui e outros grandes estudiosos brasileiros, Júlio Braga e outros, né, de diversos lugares do Brasil. Fizemos um grande seminário sobre políticas públicas contra o racismo, à época com representantes da CEPI aqui em Alagoas, participando desse momento. Fizemos o primeiro encontro estadual de juventude de terreiro de Alagoas, lá na UNEAL, com jovens de terreiro de todo o estado de Alagoas, e o Xangô Rezado Alto culminou, então, com o pedido de perdão do governador Teotônio Vilela aos terreiros de Alagoas, aos afro-religiosos ali na Praça dos Martírios, com um grande palco e um grande cortejo nas ruas da cidade, ali no centro, que virou uma tradição e se perpetua até hoje em todo 2 de fevereiro, né? Concomitante a isso, no começo, quando eu cheguei na UNEAL, eu ainda estava na FEMAC, nós desenvolvemos o Gira da Tradição, que foi o primeiro projeto de pesquisa sobre patrimônio imaterial patrocinado pelo IFAM, foi um edital do IFAM, na cidade de Maceió. E nós fizemos o Gira, foi 100 mil reais captado num projeto que eu escrevi, e à época a gente fez o registro audiovisual de 20 terreiros mais antigos da cidade de Maceió, que culminou com uma cartilha que foi distribuída em toda a rede municipal de ensino, e com um vídeo, né, com um CD, com um vídeo documentário dirigido pelo Glauber Xavier, sobre esse material aí com os terreiros antigos. Então foi se formando um caldo novo aí, e paralelamente dentro da UFAL, estou terminando, vou concluir, paralelamente dentro da UFAL, o NEAB, né, se reconfigurava com as ações afirmativas, com as cotas e com esse debate, né, e com a produção de conhecimento nessa área também. Então, eu acho que esse momento aí, a partir de 2005, aponta para um novo contexto em Alagoas, a partir da UFAL e desse trabalho que a gente desenvolveu na FEMAC, que é um contexto de maior visibilidade do movimento negro, das religiões afro-brasileiras e de maior produção acadêmica sobre a questão do negro e do racismo, e aí a gente estava no meio disso como gestor, né, e ao mesmo tempo como militante. Só para finalizar mesmo, eu queria pontuar que é nesse contexto também que a gente inicia os debates sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, com a aprovação da lei que criou o Conselho, e que depois o Conselho vai ser implementado. Tá bom, pessoal? Então, queria mais uma vez agradecer esse espaço e dizer que eu estou muito feliz de compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês. A gente que agradece, professor Clébio. Que bom que você caiu e se recuperou, né? E conseguiu voltar para fazer sua intervenção. Tem um monte de comentário aqui, todo mundo muito apaixonado pelas falas de todos vocês. Sem mais delongas, eu vou passar para a professora Lígia, a quem eu admiro muitíssimo,
amiga, parceira de trabalho, de muitas pesquisas, de muitos estudos e de muito futuro pela frente, eu espero. Lígia Ferreira, que é professora da Faculdade de Letras, que vai fazer a sua intervenção e também narrar um pouco, né, da sua biografia dentro do campo das lutas antirracistas. E assim que Lígia terminar, a gente passa para um bloco de questões. Na verdade, uma já foi respondida, chegaram acho que mais duas. E é isso, Lígia, agora é com você. Boa tarde a todos, todas e todos. É com imenso prazer que eu estou aqui participando desse evento, organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas hoje, não é? Mas é uma comemoração, na verdade, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que tem aí, pelas salas, a gente já viu, não é? Uma participação fundamental para todas as políticas que foram constituídas dentro e fora da Universidade Federal de Alagoas. A minha fala vai seguir um roteiro considerando, lógico, né, todas as falas que me antecederam e que são importantes para a gente entender essa grande rede, não é, que o NEAB tem e que ele se constitui como característica sine qua non. Então, a pergunta que eu faço para poder responder ao que a mesa, né, propõe é: qual é o efeito produzido pelo NEAB em minha vida como mulher negra, nascida no Rio de Janeiro e radicada aqui em Alagoas desde os 13 anos de idade, filha de pais, né, alagoanos, mãe atalaense, em especial da Uruba, não é? E pai de Rio Largo, nascido em Rio Largo, cujo pai e mãe viveram o que todos os negros e negras vivem, não só desde o início, não é, do tráfico negreiro, que nos traz hoje aqui a tentar discutir, inclusive a tentar se colocar ainda numa luta permanente e constante contra o racismo, mas que até hoje continuam vivendo isso que é a diáspora, não é? Então, eles foram obrigados, pelas condições que o Estado lhe impunham, a saírem daqui, não é? Então, foram meu pai para o Rio de Janeiro, minha mãe para São Paulo, depois em seguida para o Rio de Janeiro, quando eles se reencontram, porque eles já se conheciam aqui, e lá eles se casam, não é? Duas pessoas negras, duas pessoas pretas. E aí, como esse histórico tem um efeito na minha vida quando eu chego na Universidade Federal de Alagoas, em 1997, como estudante do curso de filosofia, não é? Após ter tentado 3 vezes o vestibular e estudado sempre sozinha, e toda a minha vida ter sido estudante de escola pública. O movimento que o NEAB, na época, desenvolvia era um movimento que era específico, ou seja, ele atingia um pouco mais, de forma profunda, como o próprio professor Kleber colocou, as discussões étnico-raciais na história, não é? E eu, como estudante de filosofia, mesmo sendo lá do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o antigo CHLA, hoje Chica, não é? Via aquele movimento com muita vontade de querer participar. Mas os conceitos da branquitude, que ainda são preponderantes dentro do espaço acadêmico, me fazia apenas ser espectadora. E como espectadora, eu percebia, e isso tem um efeito muito importante, e eu já falei isso em outros momentos, me fez perceber que algo estava fora do lugar, não é? E com o tempo, mais especificamente no meu mestrado, eu percebi que eu queria discutir sobre questões, mas que a academia não aceitava. E eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado, com as personagens
negras, não é, de Jorge Amado. E quase sempre as pessoas me diziam que eu devia procurar outra temática, outro objeto, outro corpus, porque eu era muito inteligente para estudar aquilo ali. Então, o discurso de todos nós, não só nós que estamos aqui nessa mesa, porque o espaço é curto, o tempo é curto, é lógico que precisa se fazer escolhas, mas o NEAB ele é múltiplo, o NEAB ele é diverso, o NEAB é constituído por muitos e muitos nomes que não serão citados aqui, mas que não foram citados e que não serão citados na minha fala, mas que são super importantes para nós entendermos essa construção que não é só de 40 anos. Não é? 40 anos é de uma história do centro que surgiu no curso de História, mas que a luta antirracista, principalmente neste Estado, ela é secular. Não é? Então, esse momento é um momento de festa, é um momento de comemoração, e é um momento, inclusive, para a gente refletir sobre a importância da ação dos núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas no estado de Alagoas, da ação da educação antirracista no nosso cotidiano, não só dentro da academia, não só dentro da escola, mas em todos os lugares. Alagoas é o estado que mais mata jovens homens negros no país. Isso não pode ser visto como algo normal. E as pesquisas não devem só ser feitas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Com o tempo, os núcleos se burocratizaram. Por que eles se burocratizaram? Porque eles estão dentro das academias. E por mais que a gente imagine, não é? E esse sempre foi o meu ponto de vista, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros é para trabalhar essencialmente com as comunidades, nas comunidades, ouvindo as comunidades. No período da minha gestão, como diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, hoje Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, de março de 2016 a fevereiro de 2020, nós passamos pelo pior período de recessão econômica. O núcleo, ele efetivamente tinha escassos recursos. Editais eram os mínimos e quase sempre não podíamos concorrer. Então, foi um período de trabalho em comunidade. Eu não posso nunca aqui, neste momento, que é um momento de festa, me colocar como aquela que fez essa gestão do NEAB. A gestão do NEAB de 2016 a 2020 foi uma gestão essencialmente coletiva. E isso o efeito de tudo isso trouxe para a minha vida a oportunidade em aprender a ouvir. Então, quando eu ia nas comunidades, quando eu ia nas cidades, no meu próprio carro, não é? Gastando do meu próprio bolso, atendendo às demandas das comunidades, eu ia para ouvir. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui no terreiro da Mãe Miriam, a qual eu tenho uma admiração e respeito imenso, porque houve um boato de que, ao assumir o NEAB, quando eu assumi, os povos de terreiros não teriam vez dentro do NEAB. E eu fiz questão de ir lá para dizer a ela que o NEAB sempre esteve à disposição dos povos de terreiro e continuaria estando à disposição, porque o NEAB não era meu. E o NEAB também não é da Universidade Federal de Alagoas. O NEAB é de toda a população negra que morreu, que sangrou, que suou, para que hoje nós estejamos aqui comemorando esses 40 anos. E nesse período, muitas ações foram feitas, e muitas irão ainda acontecer. Muitas. Nós não somos o suprassumo. Nós somos apenas personagens dessa grande cena que não é? E uma cena que, para mim, é extremamente vitoriosa, que é uma cena de luta e de destruição do racismo. Então, nós ainda não temos os números que gostaríamos de ter. O NEAB não é detentor de dados. O NEAB precisa de pesquisadoras e pesquisadores que se empenhem nessa empreitada que é mostrar não só quem são os alunos cotistas, porque esses dados estão no NTI e na COPEV, não são de propriedade do NEAB. Dados frios não têm importância.
os dados, eles precisam ser entrecruzados, eles precisam ser interseccionais. Porque dizer apenas quantos entraram pelas cotas, isso aí, inclusive, eu tenho das bancas de heteroidentificação. Isso é público, mas não é disso que se trata. Do que se trata é que a universidade tenha políticas e recursos que deem condições para os estudantes que estão no ensino médio poderem entender a política de ação afirmativa, e daí não somos nós que vamos fazer curso de formação apenas. Isso não é o bastante. É preciso ter recurso. Então, a minha fala vai, neste final aqui, né, de evento e desta mesa, na direção de que é preciso ter recurso. Não dá para fazer política de ação afirmativa sem recurso. Não dá para colocar nas costas de quem está na coordenação dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas a responsabilidade por uma luta antirracista que é muito maior do que essas pessoas. As instituições precisam se comprometer. Os gestores, os reitores, as reitoras precisam se comprometer com a política da ação afirmativa. E não apenas no mês de novembro. E não apenas para fazer propaganda. Mas elas precisam assumir no seu cotidiano a luta antirracista, porque o racismo institucional ele é muito forte. E relacionado, lógico, ao racismo estrutural, que faz a gente ser, não é, aquele que mais trabalha, aquele que o professor Kleber falou, né, a professora Fátima falou, somos sempre os que mais somos demandados, somos sempre os que mais trabalhamos. Nesse mês de novembro, já passou a ser, já é hábito já. A gente tem que fechar toda a nossa agenda à disposição das discussões de novembro, porque as pessoas só se lembram no Brasil que há racismo no mês de novembro. Então, o mês da consciência negra ele é essencial para nós percebermos que, a partir da morte dos nossos ancestrais, nós tivemos, não é, uma infeliz história de exclusão, de desigualdade social, desigualdade econômica e cultural. Então, neste aniversário, acho que meu tempo já acabou, neste aniversário do primeiro núcleo de estudos afro-brasileiros do Brasil, do núcleo que contribuiu para que a Universidade Federal de Alagoas fosse uma das 5 primeiras universidades a implementar as políticas de ação afirmativa, do núcleo que colocou cotas de pós-graduação em 2018 como uma das primeiras universidades do Brasil, e o que desenvolveu uma comissão de heteroidentificação com mais de 60 pessoas da comunidade e de dentro da universidade, empenhada em agir, sem se preocupar com dinheiro, ele está de parabéns. Então, neste dia, eu parabenizo os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, as nossas mais novas e todas aquelas pessoas que ainda não se tornaram colaboradoras, pesquisadores e pesquisadores do nosso núcleo de estudos afro-brasileiro, mas que estão engajados na luta antirracista, que busquem o NEABI, porque hoje nós já temos 4. Aqui no campus Acê Simões, no campus Seca, no campus de Arapiraca e no campus Sertão. Porque a luta é imensa, a luta é gigantesca. E eu torço para que a gente, um dia, possa apenas comemorar a nossa existência sem o sofrimento da doloridade que nos faz a cada dia sofrer e morrer pelo simples fato de sermos pessoas negras. Então, agradeço o convite, parabenizo a todas as histórias que por este núcleo passaram e por todas as pessoas que, na época que eu fui gestora, foram contribuintes e ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, porque a minha identidade se afirmou e se intensificou a partir da minha passagem pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, hoje, né, NEABI, da UFAL. Obrigada. Bom, Lígia, eu não tenho nem mais o que dizer, que eu estou muito emocionada com a sua fala, sempre muito, muito forte, muito tocante, emocionante. Eu queria saber, cadê Rosa? Rosa ficou de fechar. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder as questões, porque a próxima mesa já está a postos para iniciar, né? A gente tem a terceira mesa agora do evento. E aí a Rosa está entrando para se despedir,
Eu queria agradecer por todas as contribuições, pelas falas. As questões vão estar no chat, então a gente pode pensar em outro momento, o NEABI pode pensar em outro momento, ou então a gente procurar essas pessoas e ter esse diálogo, porque vai ficar gravado e a gente tem como resgatar isso depois. Tá bom, gente? Muito obrigada, Lívia, Clara, Fátima, Israel enfim, e Rosa também, por fazer parte desse movimento de resgate, de guardar a memória do NEABI nesse evento que é tão importante e significativo, nesse momento de tantas lutas que temos enfrentado com a pandemia. Tá bom? Parabéns. Beijo, tchau. Obrigada. Agora é Rosa. Vai se despedir. Eu tenho que agradecer. Som. Tá sem som, Rosa. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Então, uma boa tarde. Muito obrigada pela participação de vocês, da professora Fátima, do Clébio, da Lucinei, da Clara, da Lídia, do Israel. Né? Muito obrigada. Eu estava aqui nos bastidores e já estou na sala 2 também, para receber aqui o pessoal. Estou aqui com o celular na mão. Então, só tenho a agradecer. Gente, o link para a terceira mesa já está disponível no chat, viu? Ou então vocês podem ir para o link geral, para quem está assistindo, e escolher lá a terceira mesa, que daqui a pouco a gente inicia. Então, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Né? Jucinei, Israel, muito obrigada pela coordenação da mesa. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns a você nessa data querida. Me cortaram. Não.